21º Congresso Brasileiro de Direito Ambiental. Eu sou o Fabiano Melo e ao meu lado estou recebendo o Dr. Peri Saraiva Neto, que ministrou a sua palestra com a seguinte temática: Aspectos probatórios no processo civil ambiental, jurisprudência brasileira. Dr. Peri, alegria recebê-lo aqui no nosso canal no YouTube. Eu gostaria de perguntar ao senhor, inicialmente, qual foi a sua abordagem nessa edição do Congresso do Planeta Verde? Fabiano, obrigado pela oportunidade. A abordagem dessa palestra, sobre a questão probatória no processo civil ambiental, e principalmente as tendências da jurisprudência, ela é fruto da minha pesquisa de mestrado, posteriormente publicado como A Prova na Jurisdição Ambiental, e a pesquisa, e que foi um pouco que a gente falou durante o Congresso, é sobre a questão do acesso à justiça por entidades ambientalistas ou pela sociedade civil, a fim de tutelar um bem de toda a coletividade, no caso, o meio ambiente. Eu tive uma experiência, há alguns anos atrás, como advogado ambientalista, e senti na pele as dificuldades de encaminhar o processo, de fazer a prova, geralmente cara, uma prova pericial, e isso foi causando um certo interesse maior pelo tema, num sentido de que, como o judiciário, naquele momento, eu remeto a 2008, já vão lá 8 anos, como o judiciário estava despreparado, por assim dizer, para processar e julgar causas ambientais. Então, eu escolhi um tema muito específico, dentro da lógica de recorte na pesquisa, da questão probatória no processo civil ambiental como um todo, e de que maneira repensar a prova pode servir de mecanismo de facilitação do acesso à justiça e, ao mesmo tempo, de incremento da implementação da norma ambiental. Então, a gente trabalha, e foi basicamente isso que a gente abordou aqui no Congresso, a questão dos ônus probatórios, lá a gente estava no Código de 73, depois toda a questão da inversão do ônus da prova, como é que isso começou no Código de Defesa do Consumidor, como isso veio para o ambiental, por força do princípio da precaução, prevenção, poluidor-pagador. E uma jurisprudência que começou a ser construída, na época que eu fiz a pesquisa, 2009, 2010, no próprio STJ, admitindo a questão da teoria dinâmica do ônus da prova. Então, a gente já falou isso na época e, com alegria, a gente sabe que hoje o novo Código de Processo Civil admite a possibilidade de distribuição dinâmica do ônus da prova, algo fundamental de se aplicar em matéria ambiental, quando o domínio técnico e o domínio e a condição econômica de fazer uma prova não está, às vezes, no Ministério Público, não está em entidades ambientalistas, mas sim quem detém a melhor habilidade de produção da prova é o próprio empreendedor, e é ele que tem que, princípio poluidor-pagador também, mostrar a incolumidade e a correção do seu empreendimento e de não haver riscos ou possibilidade de danos ao meio ambiente. Esse é um aspecto que hoje é consagrado, né? A jurisprudência do STJ, capitaneada pelo ministro Benjamin, tem isso absolutamente tranquilo, a questão de distribuições diferenciadas do ônus da prova. Um segundo momento, e que nós abordamos também, e aí sim nós não temos regulamentação ainda no Brasil, é a ideia de estándares probatórios. Começarmos a trabalhar com módulos diferenciados de valoração da prova. Essa é uma experiência consagrada, por exemplo, nos Estados Unidos, a Espanha trabalha com isso, a Alemanha há previsão nesse sentido, de que causas especiais, causas diferenciadas, é recomendável que o juiz analise a questão sob um prisma de maior sensibilidade, né? Não é um litígio de família ou de cidadãos em condições iguais litigando por questões patrimoniais, mas sim é algo que tem um bem que tem previsão constitucional, e a gente sabe de toda a teoria e toda a construção que há por trás desse macro bem ambiental. Então, trabalhar, ao invés de exigir certezas na prova de um dano, de um risco de dano ambiental, começar a se trabalhar com um critério de probabilidade.
a verossimilhança, a probabilidade de que um dano possa vir a ocorrer é razão suficiente para formar o convencimento judicial. Isso se liga à tradição, e isso entra no direito, a tradição da ciência, né? Aquela lógica, aquele dogma, e que é incorreto, de que a ciência traz verdades. Hoje em dia, a gente sabe que ciência é muito mais refutabilidade e incertezas. Então, se a própria ciência não trabalha com certezas, o processo judicial envolvendo um bem tão importante como o meio ambiente não pode exigir certezas, mas a gente trabalhar com critérios mais brandos e mais flexíveis. Essa é uma segunda abordagem. Uma terceira abordagem, igualmente importante, eu acho que é algo mais para o futuro ainda, a gente trabalhar com uma ideia transdisciplinar de produção de prova, não naqueles limites estreitos da prova documental, da prova testemunhal, do depoimento pessoal, a própria perícia, mas experiências que existem. Por exemplo, o próprio Supremo faz audiências públicas judiciais, né, no momento de se colher opinião de técnicos, de peritos, e mais do que isso, quando a gente fala em transdisciplinariedade, a gente está indo para além do conhecimento científico. Então, comunidades e pessoas afetadas têm a contribuir também com o risco, com as exposições e com a noção de dano. Diversos palestrantes aqui durante o Congresso falaram de como, sobre como as populações da região ali de Mariana tinham uma opinião dos riscos a que eles estavam expostos, mas que eram sempre sufocados, porque o empreendedor dizia, não, está tudo bem. Quer dizer, havia uma sensibilidade interior. Isso pode ser elemento de prova? Essa é uma terceira questão, basicamente, nesse cenário que a gente abordou durante o Congresso. O senhor fez menção aí a Mariana, e nós estávamos dialogando um pouco antes, sei que o senhor está fazendo doutorado, e o objeto da sua pesquisa são os instrumentos de garantia, notadamente o seguro ambiental, que está previsto aí como instrumento econômico na Política Nacional do Meio Ambiente, lá no artigo 9º, inciso 13, bem como na Política Nacional de Resíduos Sólidos, mas ainda pendente de regulamentação. Em situações como Mariana, no que o seguro ambiental poderia contribuir como garantia ou, né, dos desdobramentos que nós acompanhamos? Correto. Obrigado pela pergunta e me propiciar a falar um pouco do meu projeto de pesquisa de doutorado. Mariana é algo tão peculiar, é algo tão desastroso e enorme, que possui, enfim, penso eu, infinitas variáveis. Até hoje, a gente ainda recebe informações da dimensão dos danos individuais, ambientais, ecológicos, gerados. A gente tem conhecimento de um TAC, a gente sabe que há inúmeras ações civis públicas em trâmite. Eu diria que hoje, embora passados já 7 meses, a gente não tem condição, aliás, a gente não tem condição de mensurar o tamanho do impacto que esse desastre causou. É algo que o futuro ainda irá nos demonstrar. Então, é difícil dar uma resposta sobre como o seguro poderia ser útil, né, diante de um evento tão catastrófico e tão enorme como este. De qualquer forma, o seguro ambiental, previsto, sim, como instrumento econômico na 6938, na Lei 6938 de 81, mais recente e que nunca teve regulamentação, né? Está lá, instrumento econômico, seguro ambiental, dentre outros. Mais recentemente, na Lei da Política Nacional de Resíduos Sólidos, o seguro ambiental volta a aparecer na medida em que prevê no artigo 40 que o órgão ambiental licenciador de atividades envolvendo resíduos perigosos poderá, a expressão que consta lá, ele não deverá, poderá exigir um seguro de responsabilidade civil ambiental. Da mesma forma, um dispositivo claro que remete ao Conselho Nacional de Seguros Privados sua regulamentação sobre limites, formas de acionamento, formas de contratação e assim por diante, questões técnicas do seguro, mas que ainda não recebeu regulamentação. Sem prejuízo disso, uma lei tornando obrigatório ou prevendo, o fato é que é um instrumento que o mercado já vem desenvolvendo. Eu trabalho com seguros ambientais, como pesquisador e como consultor, há 7 anos. E eu costumo falar com um certo gosto de que eu já dei palestras sobre o tema para 2 pessoas.
há 4, 5 anos atrás. Hoje, o tema seguro ambiental, ele lota um auditório. Hoje, nós temos no Brasil 6 ou 7 grandes companhias seguradoras que comercializam produtos de seguros ambientais. Hoje, a gente tem um movimento das empresas interessadas na contratação. Hoje, a gente tem um mercado. O direito tem que vir e definir que seguro é esse, não legalmente, não só legalmente, mas a própria doutrina, a literatura jurídica tem que se engajar, e essa é uma das razões da minha pesquisa de doutorado, para a gente definir quais são os contornos e os limites desse instrumento, porque ele é um instrumento. Ele é um instrumento financeiro de garantia, que não pode ser único. Ele tem que ser composto por outros mecanismos, que pode partir do autosseguro, de uma fiança bancária, de fundos. Por exemplo, na Espanha existe uma lei de responsabilidade do meio ambiente e que ela cria a figura de um fundo. E esse fundo ele é misto. Ele é meio público, meio privado. O poder público entra com obrigações, o empreendedor, na época da licença, contribui também, e parte desse fundo, desse pool, é formado por seguradoras. É uma experiência interessante. De qualquer forma, a gente tem que avançar, a gente tem que ter clareza sobre o que é o seguro. O seguro é instrumento econômico, é instrumento, é mercado, é um instrumento que só terá utilidade e vida longa, né? Poderá ser utilizado se ele for economicamente viável. Portanto, um elemento fundamental que a gente tem que saber: seguro tem limite. O segurado, não existe um seguro ilimitado e nenhum seguro para todos os riscos. E daí a gente volta lá para o Código Civil, né? Que ele diz justamente que os seguros, pelo seguro, o segurador se compromete para riscos pré-determinados. Então, é necessário que, no processo de contratação, tecnicamente chamado de subscrição dos riscos, se conheça os riscos, se delimite para definir até onde vai a parte do segurador. Por exemplo, a gente tem debatido muito no âmbito do direito do seguro a questão da obrigatoriedade, né? Existem alguns projetos de lei em trâmite, alguns que foram, inclusive, ganhar novo fôlego pós o evento da Samarco, prevendo obrigatoriedade do seguro ambiental. Em princípio, não parece interessante. Por ser um instrumento econômico, ele tem que ter um desenvolvimento natural, né? Tem que ter oferta e demanda. Mas, para situações pontuais e que envolvem um conceito importante de justiça ambiental, né? Aquelas populações imediatamente expostas que foram privadas de casa, dos seus bens, de alguns elementos essenciais, como água e comida, essas pessoas precisam de uma assistência rápida. E a gente começa a discutir, talvez aqui um seguro ambiental seja importante, para não onerar o poder público, que no caso da Samarco teve que liberar FGTS, etc. Quer dizer, uma garantia do próprio trabalhador tendo que ser liberada e gasta para ele prover necessidades vitais por um evento causado por um terceiro. O seguro pode dar essas respostas em situações assim, quer dizer, uma resposta imediata para arcar com custos emergenciais. De qualquer forma, e além desse elemento ressarcitório, ou reparatório, e que envolve o bem ecológico, inclusive, o seguro ambiental cobre isso, poderá cobrir isso também, quer dizer, a reparação da mata ciliar, etc., dos bens ambientais lesados. Tem um outro elemento fundamental, que é a ideia preventiva. O seguro, normalmente pensado como instrumento pós-fato, pós-dano, ele pode ter uma utilidade muito grande preventiva, na medida em que o que nós temos é um player profissional que entende de riscos, junto, construindo e gerindo um determinado empreendimento. Fundamental, portanto, pensar no seguro ambiental junto com a licença ambiental. Essa é o que nos parece ser a tendência. Não só o seguro, mas os instrumentos econômicos atrelados ao licenciamento, que é o momento fundamental de pré-compreensão do risco. Bom, na verdade, você fez uma colocação no finalzinho aí sobre o licenciamento ambiental. Eu acho que essa é a pergunta final
a sua opinião sobre o licenciamento ambiental no nosso país. Basicamente, aí nós temos projetos que pretendem discuti-lo, alguns, inclusive, com a grande flexibilização do estudo prévio de impacto ambiental, falo da PEC 65, mas a sua leitura, como advogado do licenciamento ambiental, os avanços, os retrocessos, o que pode mudar, né, o que é interessante se discutir, né, além da PEC 65, que eu quero a sua opinião também. Obrigado pela pergunta, novamente. O que a gente tem muito paradoxal, né? Esse movimento de flexibilização do licenciamento ambiental, ele ganhou algum fôlego pós-novembro do ano passado. Né? Um momento extremamente delicado, a gente repensar a gestão ambiental no Brasil, vem um movimento de flexibilizar ou até extinguir o licenciamento ambiental, como é o caso da PEC 65. Em particular, em relação à PEC 65, eu sou categoricamente contra. Sim, sou advogado, atuo para empresas também na área ambiental, mas não tenho a menor dúvida de que o licenciamento ambiental tem que continuar existindo. O que tem um detalhe, e aí eu gostaria de falar, que, inclusive, eu, além de fazer a palestra, eu apresentei uma tese aqui durante o congresso de estudante, de pós-graduação, e que a minha abordagem foi justamente essa. Não defendo a PEC de forma alguma. Alguns outros projetos em trâmite no Senado e na Câmara têm elementos muito flexibilizadores ou quase que acabam com as figuras tradicionais do licenciamento ambiental. Contudo, eu sou contra. Contudo, no CONAMA, no Conselho Nacional do Meio Ambiente, tramita um projeto que, e esse foi o objeto da tese que eu me referi agora há pouco, aqui no Congresso, que me parece interessante, que podemos sintetizar com a lógica de simplificação do licenciamento ambiental. Bom, o que o CONAMA, esse processo de trâmite no CONAMA e discutir no CONAMA traz? Ele amplia a figura de modalidades do licenciamento ambiental. Hoje a gente trabalha, a gente sabe, basicamente com a trifásica: licença ambiental prévia, de instalação e de operação, com algumas exceções já existentes. A gente já possui licenciamento ambiental simplificado, muito especialmente para pequenas centrais hidrelétricas. Né? É uma norma que originou lá no começo dos anos 2000, quando a gente teve aquelas situações de apagão. Funciona. Até hoje vem funcionando. Por quê? Porque são atividades de baixo impacto. Bom, então, simplificar não é necessariamente uma novidade. Mas, enfim, voltando à questão da proposta de nova resolução do CONAMA, que propõe-se a revogar a 1 de 86 e a 237, e uma norma nova. Né? O que ela traz? Ela mantém a figura do licenciamento trifásico. O que ela diz, em alguns momentos, suas 3 etapas podem ser reunidas. A gente pode elas ser contemporâneas, concedidas em um mesmo momento, em alguns casos particulares, desde que existam elementos prévios e regras estabelecidas de como funciona. A outra é a licença unificada, que é um detalhe importante, que é um padrão. No mundo, o que mais existe não é o licenciamento trifásico. É muito mais comum o licenciamento unificado, principalmente na Europa. E, por fim, e aí sim, o ponto que eu gostaria de abordar mais detalhadamente, porque é esse que eu fiz a defesa aqui, é a possibilidade de licenças ambientais declaratórias. O projeto de resolução fala em licença ambiental por registro e licença ambiental por declaração e adesão. Quando? Para todo empreendimento? Não. Para atividades de baixo e médio impacto. O que é baixo e médio impacto? Né? Esse conceito jurídico indeterminado. Bom, o próprio projeto de resolução vem e diz: os conselhos estaduais, o CONAMA próprio, vai definir listas do que é baixo impacto, do que é médio impacto, para, nestes casos, poder se conceder uma licença ambiental de forma mais célere. Por quê? Sendo de baixo e médio impacto, e cujo risco já é conhecido e administrável, e que nós já detenhamos tecnologia para
gerir, controlar e evitar ou mitigar, etc., esses riscos dessa atividade, permite-se que o empreendedor faça adesão. Ele declara: minha atividade é essa, ela é de baixo impacto. Vamos lá, alguns poderão discordar comigo, mas é só um exemplo. Posto de gasolina precisa de um licenciamento tão complexo quando é uma atividade de menor impacto, que existe uma grande tecnologia disponível para gestão e para controle desses estabelecimentos. Ou, enfim, atividades menores. Facilita-se. Defendo? Defendo. Me parece correto desde que ela se desenvolva nos termos que estão na versão contemporânea em trâmite no CONAMA. Porque ela fala também da criação de uma base de dados de uma determinada cidade, de uma determinada região ou até de um estado inteiro. Quer dizer, o órgão ambiental, aí sim, agindo precaucionalmente, porque ele tem um banco de dados que ele consegue mapear e fazer essa gestão, algo parecido com o CAR, com o Cadastro Ambiental Rural do Código Florestal. Quer dizer, um banco de dados onde ele consegue se posicionar previamente. Qual é a peculiaridade de solo, se tem uma escola por perto, um hospital. Quer dizer, ele consegue se posicionar previamente e o empreendedor também. Aí ele vai lá: eu quero. Quer? A lista está aqui. Está de acordo? Confirma. E dá a licença. Porque tem um detalhe importante, que é a questão da responsabilidade por danos ambientais de atividades licenciadas. Nós sabemos hoje que vale a regra de que uma atividade licenciada, se gerar dano, não afasta a responsabilidade do empreendedor. Então, é a mesma situação, né? Facilita-se a concessão da licença e não afasta uma responsabilidade futura. E eu tenho mais um ponto, e para finalizar, e a gente volta para os seguros. Pode ser simplificado, dá maior liberdade para o empreendedor, mas maior liberdade implica em maiores responsabilidades. Então, preste garantias financeiras. Toca o teu projeto, mas se der problema, não vão ficar com a ineficácia do processo, do cumprimento de sentença, de uma liminar, ou deixar pessoas desacolhidas. Mostra garantias. Mais ou menos essa é a minha posição. Doutor Peri, muito obrigado pela sua participação, pela sua rica contribuição, de vários assuntos aqui que foram abordados durante o Planeta Verde. Agradeço e fica o convite a você para que possa acompanhar as entrevistas que realizamos aqui no 21º Congresso Brasileiro de Direito Ambiental.